Olá pessoal, Diego da Nuvemestre aqui. Estou vendo aqui que a gente já está com mais de 30 participantes. Só um momento que eu vou começar a compartilhar minha tela, vocês já vão ver aí. Beleza. Legal, pessoal. Então, olha só. Como eu disse, eu sou Diego daqui da Nuvem Mestra. Hoje aqui eu sou coordenador de transformação digital, mas eu sou também professor de história e Google Innovator. A Carol está acompanhando vocês aí pelo chat. Qualquer coisa, você mande a dúvida para ela e a gente vai conversando sobre isso ao longo desse nosso encontro. Bom, então hoje eu quero conversar com vocês sobre estratégias de ensino remoto com o G Suite e Chromebooks, mas não necessariamente os Chromebooks. Você pode fazer uso deles ou você pode fazer uso da ferramenta que seus alunos tiverem em mãos. Então, para começar, eu gosto de destacar que nesse momento que você vai conversar com seus alunos de uma forma que antes não era tão comum, vale a pena você sempre considerar que a estratégia que você tinha de ensino quando você estava presencialmente com ele não necessariamente precisa ser replicada, não é uma transposição do que a gente fazia antes, tá? Desculpa. Então, não é só uma transposição, tá? Então, algumas formas que antes eu podia fazer, digamos, palestrando por uma quantidade de tempo específico, agora eu vou precisar pensar se nesse momento que eu não estou vendo meus alunos, eles não necessariamente estão com as câmeras ligadas, será que eu devo usar o mesmo tempo? Então, a ideia de pequenas pílulas de conhecimento ao longo de um tempo distribuído pode ser uma boa estratégia. Então, essa ferramenta aqui, o Google Meet, que é o que a gente vai ver, não só ela, mas também o Screencastify, esses são os dois pontos que eu quero focar hoje, você tem como tanto fazer as aulas ao vivo com eles, quanto usar as mesmas ferramentas para gravar um conteúdo e distribuindo ao longo da semana, de forma planejada, de forma estruturada, para o seu aluno não receber tudo de uma vez. Então, considere sempre que o seu aluno ele não está recebendo só de você, né? Ele tem ali vários outros professores que também estão no mesmo desafio. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse começo de conversa? Eu imagino que alguns de vocês já estejam usando o Google Meet. Tem algumas novidades desses últimos dias aqui. Eu quero contar para vocês como que a gente ativa elas e como a gente faz o uso da forma mais adequada também, tá? Então, olha só. Eu quero falar um pouco sobre as configurações do Meet, como a gente pode gravar nossa tela, como a gente apresenta essa tela, como a gente pode gerenciar os participantes e compartilhar uma gravação que eu tenha feito que depois vai ficar no meu Drive, tá? Então, deixa eu abrir minha outra página aqui. Então, olha só, estou aqui numa sala de aula, tá? Então, vamos começar do começo, né? Vamos imaginar que eu tenha entrado, isso aqui é uma conta de teste que eu tenho, tá, gente? Então, vocês imaginam que seu aluno entrou no computador dele, ele está lá na conta Google dele, ele acessou pelo Gmail. Então, a primeira coisa que ele vai precisar fazer vai ser clicar aqui nesses 9 pontinhos e encontrar a sala de aula. Então, o seu aluno não vai precisar clicar aqui direto no Meet. A gente não vai orientar ele a fazer isso. E nessa primeira estratégia que eu vou demonstrar para vocês, ele não precisa também entrar na agenda. Vamos usar essa novidade aqui do Google Sala de Aula. Então, eu tenho aqui todas as minhas salas. Criei uma sala aqui para a gente fazer esse nosso teste. Então, veja só. Aqui, numa sala vazia, que não foi mexido em nada ainda, não aparece para mim nenhum lugar, nem aqui, nem nas atividades, para eu entrar numa videochamada com as pessoas que estão lá. Então essa é uma coisa que está desabilitada por padrão e que eu preciso habilitar. Como eu faço isso então? Veja aqui no canto direito, cliquei nesse botão de configurações e aqui eu consigo mudar algumas coisas sobre a minha sala, né? Uma delas vai ser essa daqui, ó, Google Meet. Então eu consigo
habilitar clicando aqui. Bom, primeira vez então, clica ali no gerar o link do Meet e aí está aqui o link que eles vão acessar. Vou salvar essas configurações. Agora veja só, eu tenho um link do Meet aqui e tenho aqui na aba Atividades esse link também. Então essa vai ser a forma mais fácil para os meus alunos me encontrarem no momento que for combinado. Então vamos supor que, como eu disse, eu sou professor de História. Então se eu combinei com eles que hoje, 6 horas da tarde, eu tenho uma aula, eu tenho que entrar aqui antes. O cuidado que eu tenho que tomar é de eu ser o primeiro a entrar. Tá? Então, nesse caso, vamos supor, eu, professor, cheguei uns minutinhos antes, entrei aqui nesse meu link. Repara essa mensagem que está aparecendo aqui. Como vocês podem ver, eu estou usando a minha conta educacional da Nuvem Mestra, tá? Não estou usando a minha conta primária. É uma conta que, como eu disse, ela está programada só para fazer testes, né? Então, olha só, eu estou vendo essa mensagem aqui. Câmera desligada, política de rede. Isso quer dizer que o pessoal do TI da minha escola definiu como padrão que quando um aluno tentar entrar na minha aula, ele não vai habilitar a câmera. Ou seja, é uma segurança a mais, porque tem algumas escolas que depende muito do contrato que eles têm com os alunos, se tem direito de imagem ou não, e se o professor vai gravar essa tela ou não, e de repente está gravando o aluno. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, o seu TI pode definir esse comportamento padrão, tá? Vejam aqui, então eu desabilitei o microfone e a câmera e vou participar. Então eu, enquanto professor. Então nessa sala não tem ninguém aqui ainda, né? Os meus alunos, então, quando der a hora da aula, eles vão começar a entrar. E eu vou ver aqui, então, os participantes, um a um. No caso, eu não tenho outros participantes aqui, né? Então deixa eu entrar com a minha outra conta só para vocês verem. Então vamos supor que, ó, vou entrar, então estou com a minha outra conta. Então vou entrar aqui naquela janela lá. Repare, eu estou numa conta diferente, então nesse caso, num painel diferente, né, o que vem depois do arroba é diferente. Então, ó, ele está pedindo autorização. Isso não vai acontecer com o seu aluno, porque ele vai estar usando a conta da instituição. Então, quando ele clicar aqui para entrar lá, ele já está previamente autorizado a fazer isso, se você estiver lá dentro. Então, repare aqui, ó, nesse caso, eu vou permitir que essa outra pessoa entre aqui. Imagina que esse processo eu tenha feito com o meu aluno mesmo, né? Então ele não pediu, eu consigo clicar aqui nessas autorizações, aqui nas pessoas, clicar nessa outra pessoa, nesse meu aluno, e fixar ele na tela, se eu quiser ver ele apresentando alguma coisa, ou posso remover da sala. E aqui está desabilitado porque já está no mudo, mas se não estivesse no mudo, eu poderia colocar o microfone do meu aluno no mudo. Então isso me dá uma garantia que às vezes o aluno esquece, sabe? Ele está ali te assistindo, mas ele nem percebe que o irmão dele está assistindo TV lá no fundo. Então tá vazando aquele barulho, às vezes está dando eco, porque a conexão dele está com um pequeno delay, então pode acontecer esse tipo de coisa. Nesse caso, você vem aqui e desabilita. Aqui do lado, ó, além de pessoas, você tem o chat. Então você consegue aqui trocar uma ideia com seus alunos. Bom, então vou sair daqui desse meu... Opa. Tá, então removi, saí de lá, certo? Então estou de novo aqui na minha conta como professor, só para ficar uma pessoa só para não carregar a conexão. Reparem que aqui eu tenho alguns botões nos cantinhos. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, eu consigo ver algumas informações sobre a minha reunião, né? Mas no dia a dia a gente não vai precisar usar isso porque o seu aluno, ele sabe que é por aqui que ele vai entrar, né? Eu posso vir aqui e apresentar a minha tela. Então, o meu aluno, da mesma forma que vocês estão vendo na minha tela agora, então seria uma função bem parecida, ele vai conseguir ver tudo que eu estou fazendo. Então, eu vou sair daqui da minha janela, e aí vamos supor, mas eu quero eu quero demonstrar para o meu aluno como uso uma ferramenta que não é do Google, não está aqui no meu navegador, está num outro programa que eu instalei no meu computador. Não tem problema. Então, você minimiza a janela do seu Meet, procura a outra,
e exibe o que você quer. Então, vamos supor, você pode exibir um PowerPoint, imagina que você está usando por algum motivo lá o PowerPoint, sua apresentação está lá, então não necessariamente você tem que ter isso no Google Apresentações. Se tiver, melhor, claro, mas se não tiver, não tem problema. Então, aqui, além disso, vejo uma outra novidade. Apresentar, então, uma guia do Chrome. Então, vamos supor que no meio da minha aula eu quero apresentar um vídeo. Então, quando eu clicar aqui, ele vai perguntar qual das guias específicas, imagina que uma delas tem um vídeo rolando, e aí eu posso compartilhar o áudio. Então, aqui nesse caso, ó, vamos supor, eu quero compartilhar essa. É só eu colocar aqui, e aí o meu aluno vai começar a ver esta tela aqui. Quando eu volto para cá, repara que ele já me levou direto para lá, né? Então, ó, compartilhando essa guia com o Meet. Então, aqui o meu aluno está vendo, eu estou compartilhando o áudio, porque, vamos supor, eu estou dando play ali num vídeo, né? Então, desabilitei aqui o áudio, posso fazer isso, e aqui agora, então, vou parar a apresentação. Tá? Então, essa é uma possibilidade que me dá mais controle na hora de mostrar minha tela. Porque às vezes você está usando um computador, só que você não quer correr o risco de dar um Alt-Tab ali, e aí de repente exibir uma coisa que você tem na área de trabalho, que é sua, pessoal, você não quer que seus alunos vejam, você não quer que seus alunos vejam os nomes das suas pastas, nem nada, então você compartilha só aquela guia, isso te dá uma privacidade maior. Bom, outra coisa que eu consigo fazer aqui no Google Meet veja só essa quantidade de botões que tem aqui quando eu clico nesses 3 pontos. Uma delas é gravar reunião. E aqui, gente, uma coisa que é legal de contar. Essa habilidade, essa funcionalidade de gravar reunião é um recurso que o Google está dando temporariamente para as contas Google for Education, tá? Esse é um recurso que geralmente só funciona nas contas Enterprise, que é um nível pago acima, que não tem disponível para todo mundo, mas nesses tempos de pandemia, o Google, assim como muitas outras empresas, está dando alguns recursos premium para as contas que são grátis, como uma conta for Education. Então, esse recurso de gravação, o Google está dizendo que, por enquanto, ele vai ficar disponível para os usuários das contas for Education até setembro, tá? Não lembro a data precisa agora, mas é até meados de setembro. Mas vale dizer que, assim, o prazo original que eles tinham dado era julho. Então eles já jogaram mais para frente. Pode ser que lá, chegando perto de setembro, eles também prorroguem, tá? Então vamos aproveitar enquanto esse recurso está aqui para a gente usar, né? Está aqui disponível para todas as contas. Detalhe, para as contas for Education, Opa! Olha só, a Carol está me dando uma atualização aqui. Então, vocês estão usando o Meet na escola e às vezes... Certo, então, ó, então é isso. Mas vocês estão me ouvindo bem, né, Carol? Essa pergunta que você fez, então tá, não nesse momento aqui, né? De vez em quando. Então, ó, a Carol me perguntou aqui que às vezes vocês testam a guia do Chrome e fica travando e não sai o som. Às vezes pode ser o navegador daquele computador especificamente que pode estar numa versão anterior. Pode ser que você esteja com muitas abas logadas ao mesmo tempo ali. Isso pode acabar dificultando a conexão, e isso tem a ver também com a conexão dos dois lados. Mas aí eu vou dar uma dica de professor aqui. Qual que é a minha opinião sobre isso? Apesar de ser um recurso que está disponível, de a gente poder exibir a tela para dar play no vídeo, eu diria que hoje, nessa proposta de ensino remoto, em que a gente está, né, a gente está dentro dessa dinâmica, querendo ou não, imagina que talvez faça mais sentido você aproveitar aquele tempo ao vivo com seu aluno, não dando play em algum vídeo, porque são poucos minutos, são certamente minutos a menos que você teria com ele durante a semana. Então talvez faça ainda mais sentido você aproveitar aquele momento para interação, para troca de ideias, para colaboração e usar os vídeos antes ou depois da aula, postando lá no Google Sala de Aula. Então eu daria essa dica. Apesar de ser um recurso que está disponível aqui, talvez até, né, isso que aconteceu que você contou, Carol, de travar um pouco, pode ser que tenha sido uma coisa temporária, tanto da conexão quanto uma instabilidade do sistema do Google.
mas eu acho que vale fazer o teste de novo e, se estiver repetindo, reportar. Beleza? Então, vou até contar para vocês, ó, aproveitando. Se vocês perceberem que alguma coisa assim tá acontecendo, tá se repetindo, você pode clicar aqui em informar um problema, e aí você tem um feedback que o Google vai ver, você pode incluir uma captura de tela. E aqui, pessoal, pode parecer que não, mas esse é o lugar mais garantido que eles vão ver. Então, muitos bugs são corrigidos porque os usuários enviaram e, principalmente, novas funcionalidades surgem a partir desse tipo de feedback. Fala assim, ó, eu sou professor e eu preciso fazer isso daqui. Não tem essa função aqui ainda. Conforme o pessoal vai dando esse feedback dizendo que gostaria de poder fazer isso, vocês vão ver que o Google vai atualizando com novidades, tá? Então essa daqui é uma ferramenta muito poderosa para nós usuários. Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, Carol, mas qualquer coisa me manda ali. Então, olha só, clicando aqui nos 3 pontinhos, como disse, eu vou gravar minha reunião. Então, ele sempre orienta você a pedir consentimento, né? Não necessariamente as pessoas que estão ali, né, querem que você grave. Então, menciona isso, aceita. E agora, ó, ele demora alguns segundinhos e aí começa a gravar. Então, estou vendo aqui a gravação já acontecendo. Quando eu parar de gravar, esse ícone sai dali. Outra coisa que eu consigo fazer, vamos supor que eu tivesse com várias pessoas participando desse meu Meet, eu consigo clicar aqui em alterar layout e definir como eu quero. Pode ser automático ou algumas pessoas que usaram o Zoom por um tempo gostam de poder ver um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então você pode usar aqui, ó, o seu alterar o layout, como vocês podem ter visto aqui, né? Clico em blocos e eu consigo ver até 16 pessoas ao mesmo tempo. Então essa é uma dica, mas daqui a pouco eu vou dar uma outra, que é a de uma extensão que vocês podem instalar para ver, se você quiser, 80 pessoas de uma vez, tá? Bom, então fica essa a primeira dica. Outra coisa que eu consigo fazer é ativar legendas. Só que esse recurso ele só está disponível em inglês por enquanto, tá? Então, se eu vou ativar meu microfone aqui, ele vai começar a tentar entender o que eu estou falando, só que em inglês. Então, provavelmente, como você pode ver, não tem nada a ver, né, do que eu estou falando de fato. Mas, se você quiser aguardar um pouco, provavelmente nos próximos meses esse recurso vai estar disponível em português também. O Google disse que eles estão aperfeiçoando, então aqui percebam que é só o que ele tenta entender. Bom, enfim, então eu consigo vir aqui e desabilitar essas legendas. Outra coisa legal que a gente pode fazer dentro dessas configurações do Meet é aqui em configurações. Então veja só, eu posso escolher o meu microfone, né, fazer o teste aqui, o alto-falante de onde eu quero ouvir, então eu tenho como alternar. E aqui eu acho que essa parte é bem importante, o pessoal não costuma alterar. Então repare que ele tem uma resolução máxima de entrada e de saída. Isso, dependendo da sua conexão, pode ser uma coisa que vai ajudar bastante. No meu caso aqui, dessa minha conta educacional que eu estou usando agora, você consegue ver aqui que a definição padrão é 360. Então, porque lá o pessoal do TI, no painel, já definiu que vai ser isso. Então, ou seja, uma resolução menor, as pessoas que me assistirem vão ver uma forma um pouquinho inferior, mas vai conseguir me ver bem o suficiente. Então, se eu quiser falar, não, eu quero que seja em alta resolução, eu posso alterar aqui manualmente. E a mesma coisa para a definição de entrada. Então, eu quero receber, digamos, a maior resolução de todo mundo possível, porque a minha conexão está muito boa. Então, beleza, posso vir aqui e concluir. Então, ó, gravei aqui até agora, eu vou então interromper a gravação. Digamos que eu terminei a minha aula, eu preciso então fazer isso, né, encerrar, porque vamos supor que alguém fique aqui na minha aula ou esqueça conectado dentro do Hangout, ele vai continuar gravando aí por várias horas. Então, legal que a gente faça isso manualmente, até para os arquivos lá no Drive ficarem menores, tá? Bom, então eu vou sair da minha aula, usei aqui o Meet, apresentei, gravei, usei todas as funcionalidades que estão disponíveis aqui. Antes, lá no começo, eu estava dando algumas dicas para os professores, né? Eu queria reforçar algumas delas. Então, por exemplo, algumas escolas, e a gente aqui na Nuvem Mestre sempre conversa com as coordenações, professores de escolas do Brasil inteiro, então a gente tem ouvido muita história também.
às vezes, os alunos, eles não têm aquela noção na idade deles que eles têm que tomar cuidado com o fundo. Então, assim, às vezes as famílias não estão atentas que o filho dela está participando de uma videochamada ali no canto, aí está todo mundo passando no fundo, o aluno está exibindo a casa inteira. Então, vale a pena vocês usarem essa dica de falar, gente, ó, então procure um fundo neutro, um lugar que ninguém vai passar no fundo. É o tipo de coisa que é legal de insistir com os alunos. E às vezes até com os professores também. É bom a gente ficar sempre atento com o que está acontecendo no fundo da nossa gravação, para não dar nenhum problema, né? A Carol me perguntou aqui o tempo máximo de gravação do Google Meet. Então, Carol, olha só, hoje você consegue ficar até 8 horas gravando direto, tá? Na conta For Education, e com até 250 participantes simultâneos, tá? Então, se eu estiver fazendo aqui esse hangout com todo mundo interagindo comigo, até 250 participantes. Não sei se para quem acompanha as notícias de tecnologia, nessa semana deve ter visto que o Google, nessa semana, não, ontem, na verdade, o Google lançou uma notícia dizendo que o Google Meet, dessa forma que a gente conhece, vai ser disponibilizado para os usuários da conta Gmail também, só que com algumas restrições. Por exemplo, você não vai ter 8 horas de participação, você vai ter só 1 hora. Você não vai ter 250 participantes, você vai ter só 100, só, né, entre aspas. Você não vai poder gravar a sua tela. Enfim, alguns recursos permanecem exclusivos das contas For Education e Enterprise. Bom, finalizei aqui a minha chamada, né, posso avaliar ela aqui, vou fechar aqui em cima. Daqui a pouco, aqui no meu e-mail, eu vou receber uma mensagem como essa de um teste que eu fiz uns dias atrás, tá vendo? Então, ó, the recording has been uploaded. Então, eu tenho aqui o link para eu abrir no meu Google Drive desse arquivo. Então, vamos supor que seja essa a aula que eu dei. Esses arquivos da sua aula, repare, ele sempre vai ficar com o horário aqui, só que ele vai ficar com esse horário GMT, né, não o horário brasileiro. Então, mas você tem uma noção de quando foi a gravação, se você quiser lembrar qual a palavra? Ali pelo horário, né? Ou o que eu prefiro fazer é bater o olho aqui na hora. Então, se eu receber esse e-mail 9h38 da segunda-feira, provavelmente é de uma aula que terminou 9h30. Então, eu venho aqui na minha busca e eu digito isso daqui, ó, Meet Recordings. Então, vou colocar aqui, Meet Recordings. E aí eu vou encontrar todos os e-mails que eu já recebi. Eu falo assim, peraí, aquela aula que eu quero postar foi no dia 13, né? Foi no dia 13. Deixa eu ver se foi nessa hora mesmo, porque tem 3 vídeos aqui. Ah, não, foi a primeira gravação que eu fiz. Então isso vai facilitar você a encontrar o que você quer, e aí você consegue postar para os seus alunos, né? Então você sabe aqui o horário, o dia certinho, tem tudo aqui. Aí você consegue ir lá na sua sala de aula e selecionar o arquivo sabendo dessa informação, tá? Então, olha só, a Adriane Beatriz perguntou, ela disse que muitos professores não têm conta no Gmail. Interfere. Então, os professores, e aí se você puder complementar aqui, se você é professora do Eleva ou de alguma outra escola, mas se o professor não tem uma conta do Gmail, então ele não vai conseguir usar esses recursos, tá? Se ele fizer uma conta pessoal no Gmail para usar com os alunos dele, de uma forma provisória, ele vai ter acesso a alguns desses, não todos. O que é possível ser feito, Adriane, é que a sua escola, vamos supor que ela não é Google ainda, então ela pode buscar parceiros, como a Nuvem Mestra, tem outros no mercado também, para ajudar na implantação do Google for Education. Então, o painel Google, a conta Google, é uma coisa que é grátis para a escola. Então, a escola fazendo a solicitação, procurando os meios adequados, ela consegue trazer esse painel para dentro, e aí todos os professores e todos os alunos podem ter a sua conta Google gratuita, certo? Então, isso é uma possibilidade sim, tá? Bom, então deixa eu mostrar para vocês aqui agora como que eu vou postar essa minha aula que eu dei, né, que está gravada no meu Google Meet. Então,
Imagina só, agora eu estou aqui na minha organização do Google Sala de Aula, tá? Então esse daqui é um momento muito importante para o professor e para o aluno. E para os pais também, tá? Vocês vão perceber que muitos pais vão ajudar os seus filhos a encontrar os conteúdos específicos. Então eles esperam chegar aqui e conseguir encontrar uma sala organizada. Ele quer um padrão. Então é legal que as escolas sempre combinem com as suas coordenações qual é o padrão que os professores devem usar na organização. Então no mural você não organiza, mas na aba atividades, aí sim é possível organizar. Então veja aqui, nesse caso dessa sala que eu criei temporária, ela está vazia. Então eu vou clicar aqui em criar e vou criar um tópico. Então vamos supor que hoje eu quero colocar aqui todos os materiais que eu usei na minha aula que eu dei agora. Então eu vou colocar assim, ó, aula, que dia que é hoje? 30/4. Bom, nem preciso colocar o ano porque, né, a sala se refere sempre ao ano. Então eu vou adicionar. Então tá aqui, ó, criei meu primeiro tópico. Agora eu vou criar as minhas postagens. Então veja só, eu vou clicar aqui em criar. Como eu estou querendo postar material para o meu aluno consultar, para ele consumir, assistir, ler, então eu vou clicar como material, tá? Depois eu falo sobre as outras postagens. Vou clicar aqui em material e vou postar assim. Então, vamos dizer, aula de filosofia. Então o tema foi filosofia moderna, tá? Coloquei aqui. Então agora eu vou postar vou adicionar alguma coisa que esteja no meu Google Drive, tá? Então, quando eu faço isso, e aqui, pessoal, para quem não está usando tanto essas ferramentas Google ainda, é legal que tudo esteja armazenado lá, que você crie lá, ou pelo menos armazene dentro do seu Drive para você encontrar esses conteúdos e postar para os seus alunos. Então, nesse caso, ó, já está aqui meu vídeo de hoje. Então, percebe? Esse foi o criado dia... na verdade não é o de hoje, esse eu acessei hoje. Esse é o do dia 13, mas tudo bem. Então, vamos supor que eu queira esse. Ou, se eu quiser localizar, eu posso clicar aqui em meu Drive e encontrar a minha pasta Meet Recordings e achar o vídeo de hoje. Então, nesse caso, acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é mesmo. Isso, ó, ele foi então feito 5h24, agora há pouco. Então, vou adicionar esse vídeo ao meu Drive. Tá? Mas, além dessa aula que eu dei aqui dentro do vídeo e gravou e tudo, eu quero também que o meu aluno ele veja um vídeo lá do YouTube que eu recomendei para ele assistir, que tem a ver com a matéria que eu dei hoje. Então vamos supor que tenha sido um vídeo sobre Descartes. Então eu vou selecionar, foi esse vídeo aqui que eu usei com eles. Então eu cliquei aqui e vou adicionar. Certo? E além disso, eu usei alguns arquivos que estão dentro do meu Google Drive salvo. Como que eu vou fazer então? Eu vou adicionar um arquivo aqui do meu Drive. Então eu vou selecionar aqui meu Drive e vou escolher onde eu quero. Então deixa eu ver aqui. Eu estava fazendo uns testes esses dias. Deixa eu ver onde que eu guardei um arquivo. Então vamos supor que seja esse arquivo aqui. Repara, nesse teste que eu estava fazendo, eu estava usando um PowerPoint. Eu subi para o meu Drive. Eu nem tenho o PowerPoint instalado no computador, mas eu coloquei ele aqui e eu consigo ver o PowerPoint dentro do Google Drive. Vou clicar aqui também para pegar esse PDF e vou pegar, deixa eu ver, esse fichamento aqui, esse resumo sobre filosofia. Né? Estou mudando o assunto aqui, mas não tem problema. Então, postei tudo aqui, tá vendo? Então, nesse caso, estou usando arquivos que nem são Google. Se eu quisesse, eu poderia procurar um arquivo que seja Google e aí trazer ele para cá. Então, se eu vier aqui nos meus recentes, ó, deixa eu mudar aqui, vamos supor que, deixa eu descer um pouco que eu fiz alguns... Aqui, ó, pegar esse Google Apresentações. Então, aqui, ó, é um arquivo sobre a conquista do Império Britânico. Estamos mudando de assunto de novo aqui. Então, ó, tá aqui o meu arquivo de Google Apresentações. Repara que o meu Google Sala de Aula não está me perguntando o que eu quero que os meus alunos façam com esses arquivos. Porque nesse momento, gente, eu estou postando um material. Ou seja, por definição, aqui nesse tipo de postagem, o meu aluno vai só consumir esse conteúdo. Ele não vai fazer nada. Não aqui, pelo menos. Então, eu vou postar nessa sala. Se eu quisesse, eu poderia postar para mais de uma sala ao mesmo tempo. Poderia escolher para postar só para determinados alunos e, uma coisa extremamente importante, postar no tópico.
Então, o tópico que eu criei hoje para minha aula, que é a aula 30 do 4. Vou postar. Assim, agora eu vou postar para vocês verem. Mas, se eu quisesse, vamos supor, eu quero que meus alunos só tenham acesso a isso na segunda-feira. Não tem problema. Então, eu poderia clicar aqui nessa setinha e programar essa postagem. Quando eu programo, eu defino a data e o horário. Então, vou colocar aqui, então meus alunos vão ver isso só na segunda, 8 horas da manhã, porque esse é o momento que eu vou dar essa aula. Então, vamos aqui, né? Vamos supor que eu não tenha colocado o vídeo da aula de hoje. Então, poderia só programar, né? Então, tá ali, programei ele para amanhã. Então, vocês podem ver, programado para 8 horas da manhã, dia tal. Mas se eu não quiser, eu consigo, então, vir aqui, editar e programar. Opa. Então, aqui está o meu material. Então, vou editar ele aqui. Na verdade, aqui eu não vou conseguir mais... tá aqui, tá aqui. Ele mudou de lugar, antes ele ficava para baixo esse botão. Então, eu consigo remover clicando nessa setinha ou mudar a programação. Então, eu não quero mais programar, agora eu quero postar. Então, ele vai para, imediatamente o meu mural. Beleza? Agora, então, meus alunos, se eles tiverem com o aplicativo do Google Sala de Aula instalado no celular, que é uma coisa que a gente sempre recomenda que eles tenham, o seu aluno ele vai receber uma notificação imediatamente de que foi postado um material da aula de filosofia. Agora, vamos pensar num outro cenário. Imagina que eu dei essa aula hoje, tá? E eu quero que o meu aluno veja o vídeo da minha aula, que ele assista de novo se ele precisar, mas ele vai responder um formulário que eu criei no meu Google Drive ou um Google Docs que eu fiz. Então, vou clicar aqui e vou postar uma atividade, tá? Bom, vou postar então uma atividade. Então, vou colocar aqui, atividade de filosofia. Então, eu vou adicionar do Google Drive. Eu vou pegar aqui o recente só porque vocês já viram antes, né? Então eu vou usar esse vídeo aqui e eu vou postar também, digamos, deixa eu ver aqui onde tem um Google Docs. Vamos supor que seja esse aqui, tá? Então eu vou adicionar. Agora repara, como é uma atividade, eu posso decidir o que o meu aluno vai fazer com isso. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui para fazer uma cópia para cada um deles, tá? Aqui ele provavelmente não vai me deixar, porque esse arquivo aqui, esse daqui eu acho que originalmente não é meu, mas não tem problema. Então, vamos ver se ele vai me permitir. Então, eu vou colocar aqui no tópico aula. Então, repare, esse documento, ele vai fazer uma cópia para cada um. Então, eu posso criar aqui. Vamos ver se ele vai permitir. Se ele não permitir é porque eu não tenho acesso a esse daqui, porque eu acho que ele, como eu disse, não fui eu que criei. Então, eu não tenho permissão para anexar esse arquivo aqui. Então, eu vou fazer só o outro. Vou copiar. Na verdade, eu criei uma cópia desse arquivo. Então, vamos esperar ele processar. Mas ele não vai deixar. Então, eu vou tirar esse daqui e vamos dizer que eu coloque, então, um vídeo do YouTube. Porque o meu aluno, ele viu a postagem do Google Sala de Aula na anterior, que está no mesmo tópico. Então, vamos supor que eu queira esse vídeo aqui, Eu vou adicionar e postar. Então, cada aluno vai receber uma atividade, uma cópia desse mesmo documento aqui, certo? Então, tá aqui. O material, então aqui ele vai ver minha aula, e aqui a atividade. Então aqui nessa sala eu não tenho nenhum aluno, mas se eu tivesse 30 alunos, ia aparecer aqui, 30 alunos com atividades, trabalhos atribuídos e 0 que entregaram. Então conforme eles fossem entregando, esse número mudaria daqui para cá, certo? Então essa é uma forma de você gerenciar a sua sala de aula nesse contexto geral do Google for Education. Bom, outra coisa que a gente pode fazer dentro do seu navegador é instalar, e essa vai ser a última coisa que eu vou demonstrar, só para não consumir mais tempo do que o adequado. Eu vou então entrar aqui na Chrome Web Store. Então, é isso daqui que eu tenho um atalho aqui, tá? Então, se você não tiver esse atalho, você pode digitar aqui no seu navegador Chrome Web Store, certo? Essa vai ser a primeira ocorrência. Achei aqui o Chrome Web Store. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia demonstrar rapidamente uma extensão, que é essa daqui, o Screencastify. Então, veja só, eu vou procurar essa extensão para instalar
no meu Google Chrome. Então, sempre que eu quiser dar uma potencialidade a mais para o meu navegador, dar uma função a mais, eu posso procurar por uma extensão que faça aquilo que eu quero. Por exemplo, gravar minha tela. Então, uma dica aqui. Lembra que eu mostrei para vocês como eu faço a gravação lá no Google Meet? Eu posso fazer aquela gravação com a minha sala inteira, mas eu posso também fazer uma gravação sozinho. Então, eu posso entrar numa sala só eu, criar essa sala, e lá dentro dar o play ali no botão de gravar, né? E fazer uma apresentação, explicar alguma coisa, mostrar minha tela, parar de gravar. Então eu fiz ali uma explicação de 5, 10 minutos, que vai ser um vídeo salvo no meu Google Drive, e eu compartilho com os meus alunos depois. Então, ó, essa extensão do Screencastify, mostrando bem rapidamente para vocês, eu vou clicar aqui em usar no Chrome, ele vai pedir para adicionar essa extensão. Então repare, ele vai instalar bem rapidinho. Então ele baixa uma coisa aqui, mas eu não preciso nem clicar ali, nem executar, ele vai fazer sozinho isso, tá? Então depois que eu fizer isso aqui, então tá aqui, ó. Entrou aqui como um atalho, certo? Clico aqui. Ele vai só pedir para eu configurar essa conta, então eu vou entrar com a minha conta Google. Eu não quero ter que ter uma nova conta só para usar o Screencastify, então eu vou clicar aqui para logar com a minha conta Google institucional. Então ele está terminando a configuração aqui, e aí assim que ele fizer isso, eu consigo começar a usar essa extensão para gravar a minha tela sem depender do Google Meet, porque como eu disse antes, eles têm um prazo para usar isso de forma gratuita com todas as contas, né? Deixa eu ver se ele... Tá, opa. Então vou dar um... Estou habilitando aqui as permissões, né? Então permitir que ele grave. E agora é só, ó, então é só começar a gravar com Screencastify. Então vou clicar aqui. Sempre que eu quiser começar uma gravação, posso escolher se eu quero mostrar a câmera ou não, se eu quero só uma aba, se eu quero só a câmera, se eu quero tudo que está aparecendo na minha tela. Então eu clico aqui em gravar. Ele vai me perguntar, né? Ó, então a janela inteira, tudo aqui vai aparecer. Contagem regressiva. Aí eu tenho aqui algumas possibilidades, como por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai destacando para mim. Então quando o meu aluno estiver assistindo o vídeo, ele vai saber que eu cliquei nessa aba aqui, aí eu cliquei nessa, aí eu vim aqui nessa outra, enfim, porque aí ele vai demonstrando esse círculo vermelho em volta do meu... E aí eu consigo também fazer algumas marcações, tá vendo? Então ele está me mostrando isso aqui. Posso mudar a cor dele, certo? E aí eu apago. Tudo isso dá para fazer. Então, depois que eu terminar essa minha gravação, eu expliquei o que eu queria explicar, clico aqui de novo, ele vai ter um botão de stop, e pronto. Esse arquivo já fica salvo dentro do meu Google Drive. Tá vendo? Ó, Saving to Drive. Então agora, ó, esse meu vídeo que tem aqui 45 segundos, se eu der play nele, ó, dei play nele aqui, então vocês vão ver que ó, tudo que eu mostrei, o que eu fiz, já está gravado aqui. Já posso compartilhar direto no meu Google Sala de Aula, já posso publicar no YouTube se eu quiser e fazer outras coisas também. Então essa é uma forma integrada com o Google, apesar de não ser um serviço do Google, que tem algumas funcionalidades diferentes do que o Meet tem, que são ferramentas com propostas um pouco diferentes também, né? Então, se eu quiser, eu consigo até mesmo dar uma editada nele, dependendo do caso. Então, ó, eu consigo clicar aqui para recortar. Então, vamos supor, não quero que apareça determinada parte. Então, eu consigo definir de onde até onde, salvando aqui, ó, clicando nesse botão de Save Trim, certo? Então, essa é mais uma forma de facilitar. Então, aquele comecinho, até você abrir a ferramenta, aquela pausa no final que você fez para clicar no botão ali de encerrar a gravação, tudo isso você consegue excluir da sua gravação. Então, isso é um arquivo no seu Drive, e você pode acessar lá no Drive e postar dentro do Google Sala de Aula. Aqui, ó, eu consigo clicar no My Recordings para ver tudo que eu já gravei, né? Então fica aí salvo para mim, sempre que eu quiser fazer uma gravação dessas, certo?
E agora, pessoal, última dica que eu vou mostrar para vocês é que você pode usar o Google Meet de outras formas também. Então, vamos supor que eu queira usar uma funcionalidade que o pessoal que está usando o Zoom gosta bastante, que é de você criar várias salas para os seus alunos. Então, se eu clicar aqui no Meet, tá vendo? Eu acessei o Google Meet. Então, ó, tá aqui a minha página inicial do Meet. Aliás, ó, uma dica, pessoal. Sempre que você quiser acessar alguma ferramenta do Google, é sempre o nome da ferramenta .google.com. Então, ó, meet.google.com, classroom.google.com, chrome.google.com, porque é a Chrome Web Store. Enfim, então, mail.google.com. Então, assim, é uma forma fácil de você lembrar como você entra em cada uma delas. Então, você consegue, aqui nessa tela, criar algumas reuniões. Então, eu vou colocar aqui, ó, Eleva Live 1. Então, eu vou continuar. E aí, eu estou criando uma sala. Isso aqui, na prática, eu criei uma sala, tá? Então, eu posso vir aqui e participar dessa sala, né? Só para ter acesso. Ó, tá aqui o meu link. Então, eu poderia pegar esse link aqui, ó, compartilhar com os meus alunos e falar, gente, esse aqui é o grupo 1. Agora eu vou vir aqui, vou abrir de novo o Meet e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou criar um grupo 2. Então, ó, participar. Eleva, como coloquei? Eleva Live 2. Então, aí eu pego e envio para os meus outros alunos daquele outro grupo. Então, estou participando. E eu, enquanto professor, consigo ficar ligado tanto nesse aqui que está rolando, quanto nessa outra aqui. Repararam que são links diferentes? Então, se eu quiser, eu posso ficar ouvindo os dois ao mesmo tempo, para saber como está a discussão em cada grupo. Posso sair de um agora aqui, entrar de novo no outro. Então, essa é uma coisa que, se você quiser fazer, você consegue. Basta que você distribua esses links para os alunos, seja por uma planilha, seja por uma postagem no Google Sala de Aula. Então, é uma forma de você ter várias salas acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí, a última forma que você pode criar um Google Meet é pela agenda, tá? E aí, essa vai ser a última dica. Olha aqui, eu vou clicar aqui posso entrar na agenda, não mostrei, né? Aqui pelo meu e-mail, clicando nesses 9 pontinhos, tem aqui o ícone do Agenda, do Google Agenda. Então, quando eu clico ali, ele vai me direcionar para cá. Então, vamos supor que eu queira marcar, deixa eu ver, imagina que no sábado eu quero fazer uma live com os meus alunos que estão dentro do mesmo domínio que eu, tá? Então, cliquei aqui nesse meu dia 2, eu dei um clique duplo, tá? Quando eu faço um clique duplo, ele me dá essas configurações todas aqui. Então, ó, coloca aqui, ó, Live Eleva. Vou colocar aqui que não vai ser o dia todo, vai ser das 10 às 11 da manhã, certo? E aqui eu conseguiria convidar as pessoas que eu quero que participem do meu evento e conseguiria aqui, depois que eu vou colocar a minha própria conta, tá? Então, ó, coloquei a minha própria conta aqui, só para vocês verem o convidado. E aqui ele vai me mostrar, então, a possibilidade de adicionar um Google Meet. Não é o que eu quero fazer agora, porque eu não quero fazer uma interação entre sei lá, 250 pessoas. E pode ser que eu esteja esperando 1000 pessoas para estarem comigo. Essas 1000 pessoas, nesse caso dessa proposta aqui, precisariam estar no mesmo domínio que você. Ou seja, teriam que estar ter uma conta Google dentro da mesma instituição, tá? Então aqui eu vou clicar nessa setinha, tá vendo? Para as configurações avançadas. E aí eu vou adicionar uma transmissão ao vivo. Então, agora eu passo a fazer uma live. Tá vendo aqui o ícone da live? Ó, esta reunião pode ser transmitida. Certo? E vou salvar. Então basta que eu, antes da live, compartilhe esse link aqui com quem eu quiser que assista. Essa pessoa vai estar logada na conta do Eleva, na conta da escola que ela trabalha, se for a mesma que eu, e ela vai conseguir acessar, certo? Então, basta que ele clique aqui, ó, assistir transmissão ao vivo. Ele vai mostrar esse player aqui. Então, a diferença é que, nesse caso, eu não comecei porque eu, enquanto organizador, tenho que entrar por aqui. A pessoa que vai assistir entra por aqui, tá? Então, a pessoa que vai assistir não vai ter esse convite aqui. Ela vai receber por um outro caminho, seja pelo Facebook, seja por um e-mail institucional, esse link. Então, quando a pessoa começar a assistir, começar a fazer a transmissão, eu vou começar a ver aqui. E aí, nesse caso, não vai ter uma interação nem por chat, nem
nem por vídeo ou microfone, tá? Eu vou fazer a interação de outra forma. Posso fazer um formulário, posso ter uma outra página, alguma coisa no Google Sala de Aula. Então aí nesse caso vai ser possível, tá? Essa é a ideia então do Meet, da live do Meet. Beleza? Pessoal, Carol, não sei se as pessoas estão com alguma pergunta aí. Então, se tiverem. Então, aqui eu fui respondendo. A duração do Meet até 8 horas. Beleza. Então, estou usando professores nos quais o pessoal já está usando ali, a Adriane, legal. Então, Daniela, até 8 horas que você consegue transmitir, tá? E aí sim, então também, Adriane, aquilo que eu mencionei antes, então todo mundo precisa ter sim uma conta Google, preferencialmente institucionalizada. Eu não sou a pessoa que vai dar a dica para vocês de como você acessa isso, mas você pode procurar por parceiros como a Nuvem Mestra, e aí é possível que te auxiliem com esse tipo de questão. Beleza? Carol, encerramos por aqui então, ou alguma colocação final? Fechou então, estou conversando aqui com a Carol por mensagem. Pessoal, então, deixando aqui essa mensagem final, então obrigado a todo mundo por participar. Nós da Nuvem Mestra temos uma série de materiais que podem ajudar vocês, então fica a dica para acessar nosso site, seguir a gente no Instagram, lá tem uma série de conteúdos que a gente vai, sempre que a gente ouve as boas práticas, acompanha os projetos das escolas que a gente atende e tenta compartilhar para que outras escolas possam também conhecer práticas legais. Então, obrigado pela participação, pessoal. Finalizando aqui, então, o compartilhamento